Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao programa Justiça Eleitoral em Foco. Aqui na bancada temos a jornalista Nara Cis e eu, Daniel Dino. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as eleições 2022. Para muitos, ela já passou, mas quem foi candidato, para quem concorreu ao pleito, tendo sido eleito ou não, ainda há muito trabalho a ser feito. Dino, toda a campanha eleitoral envolve uma série de gastos que precisam ser apresentados à sociedade. Estamos falando da prestação de contas, da origem dos recursos e sua aplicação. Sobre isso, vamos conversar agora com o assessor de exames de contas eleitorais e partidárias do TRE-MT, Rodrigo Martins de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Olá, obrigado. Uma satisfação sempre estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema de extrema importância, não só para a justiça eleitoral, mas para a sociedade como um todo. Rodrigo, é um senso comum na sociedade, entre os eleitores, que uma eleição custa caro. Existe algum mecanismo da justiça eleitoral, do TRE, para evitar que aconteça algum tipo de disparidade financeira entre os candidatos que vão disputar o pleito? Essa questão que você trouxe, Daniela, é bem importante pelo fato de que na justiça eleitoral, nessas unidades de contas, que é a área que eu trabalho, a gente tem começado a debater bastante, discutir bastante o assunto do custo da eleição. Muitas vezes, o custo da eleição, que é aqui no Mato Grosso, não é o mesmo que é praticado em São Paulo, em Minas Gerais, ou então no Norte, que são regiões mais extensas e que existem outros meios de transporte e tudo mais, para estar fazendo a logística ali do candidato. Então, assim, é um tema que a gente vem discutindo bastante sobre isso, e a cada eleição que passa a gente consegue aperfeiçoar os entendimentos, né? Mas existe um teto de gastos? Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse ponto. Exatamente. Então, assim, o teto de gasto, ele existe. Então, os candidatos, eles têm que seguir ali um teto de gasto que ele estaria obrigado a fazer gastos naquele limite lá de percentual que tem. Existem alguns limites obrigatórios que ele tem que observar. Então, por exemplo, com despesa com transporte, por exemplo, ele só pode gastar até 20%. Tem um limite, por exemplo, de despesas com atividade de militância. Na verdade, existe um quantitativo, né? Por exemplo, um deputado pode, no máximo, ter determinado X de atividade de militância. Então, a gente coloca alguns controles que vão ser seguidos por todos os candidatos e isso acaba equilibrando ali a balança, entendeu? E em que momento o candidato ele deve começar a fazer a sua prestação de contas, né, levando em conta essas eleições 2022? O candidato, assim que ele começa a campanha, ele já vai ali alimentando as informações para a Justiça Eleitoral. Então, assim, a partir do momento que ele dá entrada no registro, é concedido um CNPJ, o próximo passo seria ele abrir uma conta bancária e a partir daí ele começa a fazer a movimentação da campanha dele. Então, a partir desse momento, ele já tem ali a obrigação de estar alimentando com as informações da prestação de contas, que aí, após a eleição, ele teria até o prazo de 30 dias para estar enviando todas essas informações e documentação. Agora nós já sabemos quais foram os candidatos eleitos. Existe algum tipo de obrigação diferente entre esses candidatos eleitos e os não eleitos no que diz respeito à prestação de contas? Tanto o candidato eleito quanto o não eleito, ele tem que apresentar a mesma documentação. E ele também segue os mesmos prazos, segue a mesma documentação. A diferença é que como o candidato eleito ele precisa passar pela diplomação, ocorre que a gente precisa julgar esse processo de prestação de contas dele até 3 dias antes da diplomação. Então, é por isso que, geralmente, nesse período, o foco fica mais nos candidatos eleitos, mas por conta desse prazo aí de julgamento que precisa ser observado. Você falou da documentação. Eu queria saber se o candidato ele precisa obrigatoriamente que esse material conte com a assinatura de um contador, de um advogado.
E se este profissional, esse é um alerta para os profissionais que trabalham nessa seara, se eles também podem ser responsabilizados por algum tipo de equívoco na prestação de contas. O contador e o advogado, eles são solidariamente responsáveis na parte que lhe couber ali na prestação de contas. Então, ele assina ali a prestação de contas juntamente com o candidato e juntamente também com o administrador financeiro. Então, é o administrador financeiro, o contador, o advogado e o próprio candidato. Então, são todas essas pessoas responsáveis ali por essa prestação de contas. Então, isso é muito importante para reforçar à sociedade que uma prestação de contas ela não é construída apenas pelo candidato, é todo um conjunto de profissionais que entregam essa documentação. Sim, por isso que é importante, inclusive, o candidato ali contratar bons profissionais que têm registro na categoria de classe e profissionais que estudam, que fazem cursos, que aí ele vai ter condições de prestar um serviço muito mais bem elaborado. E tem muito candidato que não foi eleito e meio que vai deixando ali para a última hora, para um segundo momento, sua prestação de contas. Especialmente algumas candidaturas que obtiveram uma votação menor. Eles podem sofrer algum tipo de complicação por esse tipo de postura? Sim. Geralmente o candidato, como você mesmo disse, né, o candidato que não é eleito, ou então muitas vezes aquele candidato que não teve tanto número expressivo de voto, ele não tem essa preocupação imediata de prestar conta à Justiça Eleitoral. Ou então, muitas vezes, aquele candidato que não fez ali uma campanha tão expressiva, não participou ali ativamente da campanha, às vezes ele não tem essa preocupação. Ele sabe que existe essa obrigação, mas ele acaba deixando ali para segundo plano. E isso pode trazer sérios problemas, principalmente se ele deixar para o último dia. Geralmente, no último dia de entrega, o que acontece? O sistema ele acaba ficando sobrecarregado. Por mais que... Isso não é uma exclusividade da Justiça Eleitoral. Qualquer órgão que você for, qualquer empresa que você for, e você deixar para fazer essa entrega no último dia de alguma obrigação que você esteja ali obrigado a fazer, você acaba tendo complicações. Primeiro, porque vai ter muita gente mandando. Segundo, que pode ser que o que você mandou não esteja correto. Eu observo muito assim os candidatos que deixam para o último dia, geralmente eles acabam gerando ali as informações de maneira errada. E aí o que acontece? Eles têm que vir até a Justiça Eleitoral para trazer essas informações. E aí muitas vezes eles chegam no último horário e aí ele chega com a informação errada. Então aí ele tem que voltar, fazer essa correção dessa informação, enviar novamente para a gente poder receber. E muitas vezes acaba que ele não consegue, naquela data ali, entregar a prestação de contas dele, porque ele deixou para o último dia. E aí, se ele não entrega essa prestação de contas, ele acaba tendo outras consequências. Você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco e hoje nós estamos conversando com um assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TRE Mato Grosso, Rodrigo Martins de Jesus. Rodrigo, numa outra oportunidade aqui, nós falamos sobre um banco de preços feitos pelo TRE com o objetivo de tentar evitar tanto como superfaturamento de notas fiscais, de prestação de serviços e contratação de produtos, né? Eu queria saber agora que já superado a eleição, eu sei que vocês ainda estão desenvolvendo a análise de todos os dados, as prestações de contas ainda estão chegando, mas eu queria saber se já tem algum exemplo prático e como que foi essa experiência inédita nesse pleito de 2022. Inclusive, tem tudo a ver com a primeira pergunta que você fez em relação ao custo dessas campanhas eleitorais, né? Esse ano, numa iniciativa inédita e a única no Brasil, viu? Nós tivemos, inclusive, treinamento, reuniões junto ao TSE, e o TRE de Mato Grosso ele foi parabenizado por essa ação inédita e única até o momento de fazer esse banco de preço contendo informações sobre os principais gastos que podem ser realizados na campanha, né? E aí a gente achou bastante achados assim, extremamente importantes, né? A gente ainda, como a gente não começou de fato o exame, que a gente vai começar a examinar as prestações de contas dia 3 de novembro, a gente e os candidatos geralmente eles deixam para enviar no último dia, mas alguns candidatos que já enviaram, a gente já pôde olhar algumas coisas que foram declaradas. E o que a gente
muito se constata justamente isso, a omissão ali daquela informação, ou daquele gasto, ou aquele gasto em valor um pouco superior ao que a gente já havia cotado para aquele tipo de despesa. E aí tem as consequências que vêm disso, né? Então, por exemplo, se ele estiver gastando algo a mais do que a gente estabeleceu ali através dos bancos de dados que são de conhecimento público, certamente ele vai ter que, se for recursos públicos, vai ter que devolver esse dinheiro para o Tesouro. A gente fala muito do candidato, mas eu quero saber também do setor privado. Vou dar um exemplo aqui e a gente pode expandir esse exemplo para vários segmentos. Determinada gráfica emite uma nota fiscal num valor de santinho 5, 10 vezes superior à média do que está se cobrando no mercado, com base nesse levantamento prévio feito e com base no que os outros candidatos também apresentaram. A partir da prestação de conta, pode gerar uma ação de investigação, alguma ação em cima do empresário, do setor privado que atua nas eleições? A prestação de contas, ele é um processo judicial. E aí, assim, essas ações, por exemplo, representação, ou então alguma AIGE de investigação, ou então alguma representação por abuso de poder econômico, esses processos geralmente, na grande maioria das vezes, eles nascem com as informações que a gente aponta na prestação de contas. Então, geralmente, a gente aponta tudo isso na prestação de contas, e ali tem esse julgamento em si da prestação de contas, e aí o Ministério Público acaba ingressando com essas ações, que você mencionou aí, com base naquilo que a gente já apontou ali na prestação de contas. E certamente, sim, essas pessoas elas podem responder. Inclusive, esse ano a gente está fazendo uma outra ação inédita também, que é fazer justamente a investigação disso daí que você diz. Aqui pra a gente chama de indícios de irregularidade. Certo. E nessa mesma linha, até é a próxima pergunta, né, Rodrigo? Neste ano de 2022, a sua equipe fez algumas ações de fiscalização em eventos eleitorais e em materiais de propaganda nas ruas. Como que funcionou esse trabalho e qual a avaliação sobre o que foi encontrado? Esse ano, eu fico até feliz em falar sobre esse assunto, né? Porque, assim, a gente saiu ali de uma justiça eleitoral um pouco mais passiva para se transformar numa justiça eleitoral um pouco mais ativa, fiscalizatória, né, e com uma atividade prévia e concomitante. E aí, realmente, a gente fez todas essas ações, né? A gente fez as atividades de fiscalização concomitante, saímos às ruas, tivemos mais de, acredito, quase 100 vistorias realizadas nesse período de campanha, identificamos bastante coisas, fiscalizamos também todos os jantares de arrecadação de receita. Constatamos assim bastante irregularidades também nesses jantares, que certamente vão ser objeto de representação posterior. Fizemos também algo inédito, que na verdade a gente já fazia, mas esse ano a gente resolveu fazer de forma sistematizada, que é a intensificação nas redes sociais dos candidatos. A gente fiscalizou as redes sociais de todos esses candidatos, constatamos assim praticamente tudo que eles fizeram na campanha que pudesse gerar despesas, a gente conseguiu, e o que é mais importante, né, deixar ali documentado para a gente ter como comprovar ali que houve ali uma realização de gasto e não foi declarado na campanha, né? Essa verificação nas redes sociais, por exemplo, né, como você citou, gerou mais de 1.800 consultas, mais ou menos, é isso? Exato, são constatações, né? Então, por exemplo, se ele acessa o candidato, ele faz lá a rede social dele a campanha toda. Então, por exemplo, se ele posta lá, por exemplo, se ele está num evento, por exemplo, em viagem, a gente coloca isso como uma constatação. Se ele coloca lá uma realização de uma reunião, então a gente coloca isso como uma constatação. Por quê? Porque ele vai ter que ter gasto ali com viagem, né, locação de veículo, combustível, tudo mais. Se ele fez uma reunião, vai ter que ter gasto ali com a locação naquele espaço. Então a gente coloca isso tudo como achados, vamos se dizer assim, são achados ali para subsidiar a gente quando a gente estiver analisando a prestação de conta desses candidatos. Eu tenho uma dúvida com relação às pessoas, né, as pessoas físicas que trabalham numa campanha. Vamos supor que sejam aqueles cabos eleitorais, aquelas pessoas que
carregam bandeiras, que fazem a panfletagem, esse tipo de cabo eleitoral e outros profissionais em geral que trabalham na campanha. Esse profissional, essa pessoa que trabalhou, ela precisa constar na prestação de contas do candidato? O CPF dela precisa aparecer? A gente chama de atividade de militância e mobilização de rua, esse pessoal. E aí eles precisam, sim, estar cadastrados na prestação de contas. Tem que ter um contrato estabelecendo os nomes dessas pessoas, o horário que vai trabalhar, quantos que ele está recebendo, qual que é a fonte de recursos. E geralmente, como esses contratos são assinados fisicamente, né, então tem que ter um documento ali dessa pessoa acompanhando para a gente ver que realmente ela que é a contratada. E essa pessoa que trabalhou, se ela quiser, por exemplo, saber se o candidato que ela trabalhou ali fez uma prestação de contas corretinha, tudo como manda a legislação, ela consegue ter acesso à prestação de conta do candidato dela para ver se ela está lá? E se não tiver, como denunciar? Você sabe que essa pergunta ela é bem interessante e é algo assim que a gente constatou que essa eleição foi até mais presente. Justamente isso aí que você disse. O interesse das pessoas que trabalharam na campanha em saber, primeiramente, se aquele candidato declarou o valor que realmente pagou para essa pessoa, que às vezes eles têm muita preocupação. Eu fui contratado por um valor, quero saber se ele realmente declarou esse valor. E aí, em segundo momento, ele quer saber da prestação de contas, principalmente dos candidatos eleitos. Eles falam assim, eu votei nesse candidato, então quero saber se ele realmente fez uma prestação de contas correta, tudo mais, se ele já apresentou a prestação de contas. Então, é uma preocupação, assim, que cresceu bastante nessa eleição desse ano. Acho que as pessoas, elas estão, assim, mais conscientes da importância dessa atividade e estão também cobrando os candidatos. Tem um site que as pessoas podem acessar? Tem sim. As pessoas podem acessar no Divulga Candicontas. Lá contém não só informações sobre o candidato em si dela, mas assim, todos os candidatos. E lá tem link também que dá um acesso direto ao processo de prestação de contas. As informações do processo de prestação de contas, elas são públicas. As contas de campanha dos candidatos e partidos políticos também são públicos, então os extratos bancários também vão estar lá no processo para acessar, e aí essa pessoa pode acessar o Divulga Candiconta, olhar essas informações, e se ela quiser saber mais detalhes da prestação de conta daquele candidato, ela pode clicar no link que vai dar acesso ao sistema PJE, que tem lá o processo do candidato na íntegra. Tá ótimo, então, Rodrigo, muito obrigado pela presença e pelas informações. Eu que agradeço, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. E fica o alerta para os candidatos, para os partidos. A eleição terminou, mas o trabalho continua. Continue acompanhando as notícias da Justiça Eleitoral no nosso site www.tre-mt.jus.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Até mais. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.